bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, já tinha um tempinho que eu não trazia vídeo aqui pro canal e hoje eu quis trazer um vídeo aqui. Só que eu não tinha um tema, né, específico assim pra gravar. Então, gente, eu decidi contar uma experiência, né, que eu tive, que eu contei lá no TikTok. Se vocês quiserem comentar aqui, gente, comenta algum tipo de vídeo pra eu estar gravando. Às vezes eu não tenho ideias de vídeo e eu preciso muito, se você estiver assistindo esse vídeo, gente, me indica aqui algum vídeo pra eu estar fazendo, que é muito real o que eu vou contar aqui pra vocês. Não é historinha da minha cabeça, realmente aconteceu. E aí, gente, eu era criança, eu acho que eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, uns 9 anos. E aí, gente, a gente foi pra uma casa, tinha um cara alugando uma casa, porém não era uma casa. No caso, essa casa onde eu, meus pais e meu irmão morávamos, a gente morou, era um bar antigamente e a gente foi morar lá, porque como o aluguel era mais barato, né, a gente decidiu morar lá. E a gente foi pra essa casa, gente. Lá a gente ficou sabendo que tinha morrido 2 pessoas lá, né, provavelmente de tiro. E aí, pessoal, a gente dormia numa cama de casal, porque eu e meu irmão, a gente não tinha uma cama individual para dormir. A gente dormia junto com nossos pais. E aí, pessoal, meu pai, ele é alcoólatra. Ele era alcoólatra. Ele bebia demais, demais mesmo. Todo dia ele chegava bêbado em casa. E aí ele chegou bêbado uma noite em casa, né? Nessa noite ele chegou bêbado e foi dormir. Eu já tava dormindo com a minha mãe, a gente tava dormindo. E aí, gente, meu pai dormiu, deitou pra dormir. E tipo, do nada, absolutamente nada, ele levantou falando que tinha alguma coisa puxando papelão. Porque antigamente, pra quem não sabe, a gente colocava papelão debaixo... Tem muitas pessoas que fazem isso, eu acho que até hoje. Coloca papelão embaixo do colchão. Não sei pra quem, gente, mas meu pai colocava esse papelão lá. E aí, pessoal, meu pai, ele acordou falando que tinha alguma coisa puxando o papelão da cama. E aí, nisso, a gente acordou já meio assim, né, estranhando. E aí, meu pai falou que não tava conseguindo dormir, porque tinha algumas coisas perturbando ele lá naquela casa. E que ele não queria dormir lá, não tava conseguindo dormir lá. Aí, gente, eu lembro que meu pai pegou o colchão de casal, colocou nas costas. E aí, pessoal, ele foi pra casa da minha avó, que é a mãe dele, né? Que é minha avó Terta. O apelido dela é Terta. E aí, gente, foi que meu pai pegou esse colchão e foi dormir na casa da minha avó. E uma observação, eu fui com meu pai. Eu só não lembro onde que minha mãe ficou com meu irmão Jean. Isso eu não lembro. Eu só lembro que eu fui com meu pai e eu cheguei primeiro na casa da minha avó. Aí, gente, do nada, assim, do nada, eu vejo minha avó orando do lado de fora. A minha avó começando a orar, assim, né? Com autoridade, repreendendo, clamando a Deus, né? E aí eu, curiosa, falei, o que é isso? Minha avó tá gritando. A casa da minha avó tinha um portão de grades, assim, na frente, e uma casa normal. Um portão de grades, assim, eu lembro, né? E aí, pessoal, eu lembro que eu fui pra dentro da casa da minha avó e eu vejo minha avó orando, eu saí pra ver o que era. E aí, gente, quando eu saio pra ver o que era, eu vi meu pai segurando nos 2 portão e com as pernas pra cima, como se ele estivesse voando. Eu não sei explicar o que era aquilo que estava acontecendo, mas, gente, assim, hoje eu pensando, eu nessa idade, eu penso que alguma coisa estava puxando ele para trás, como se quisesse pegar ele para arremessar ele. E eu vi meu pai, tipo, com as mãos aqui e as pernas em cima, assim, no ar, assim, ele flutuando. E, tipo assim, gente, eu fiquei abismada quando eu vi aquilo. E eu lembro que eu entrei debaixo das pernas da minha avó, né, pra ver melhor. Eu lembro que minha avó tava assim, eu entrei debaixo das pernas dela pra olhar e eu vi meu pai lá. E aí minha avó começava a repreender, gente, meu pai caiu no chão. Meu pai passou muito mal naquele dia, eu vi que ele tava muito mal. E aí minha avó foi, né, e chamou uma ambulância pra ele. Porque, gente, aquele dia foi terrível pra ele. Ele tava passando muito mal, e aí a ambulância chegou, né, que minha avó pediu. Eu só lembro que meu pai foi pra UPA, depois daquele momento, pra se recuperar, tomar um soro. E aí, gente, até hoje eu me pergunto que coisa inexplicável que aconteceu naquele dia. Que coisa inexplicável, gente. E eu sei que hoje, gente, o inimigo tinha muita fúria na vida do meu pai, sabe? O inimigo perseguia muito meu pai, e meu pai vivia vendo muitas coisas, assim, no mundo espiritual, que ele me contava também. Ele contava pra gente que via muita coisa, né? Mas, gente, aquele dia
foi um dia assim que ficou marcado na minha vida, né? Na qual eu vi com os meus próprios olhos algo puxando meu pai pra trás. E eu lembro que eu falei assim, se meu pai soltar esse portão, meu pai vai voar e vai morrer. E, gente, eu só queria que meu pai ficasse bem naquele momento, sabe? E hoje eu sei que o inimigo tinha muita fúria na vida do meu pai. Porque, gente, meu pai, ele era muito alcoólatra e o inimigo usou isso pra acabar com a vida do meu pai. Hoje meu pai, ele é falecido por conta disso, né? O álcool venceu ele. E a minha avó também faleceu, mas não disso, né? Minha avó faleceu de velhice mesmo. Mas hoje eles dois são mortos, né? Minha avó e meu pai são falecidos hoje em dia. E o inimigo, gente, ele é real, sabe? Mas também Deus, ele é real. Deus, ele pode quebrar tudo isso em nossas vidas, sabe? Se a gente realmente se entregar assim pra Deus, Deus, ele dissipa as trevas da nossa vida, sabe, gente? E se você quer ver mais experiências assim, ou quer ver outro tipo de conteúdo aqui no meu canal, peço que você se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like, comenta aqui embaixo o que vocês gostariam de ver. E um beijão pra vocês, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!